Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Viver de Tarô e vocês já viram o tema da aula de hoje. Só não ganha dinheiro com tarô quem não quer. Uma pessoa só não ganha dinheiro com tarô se ela ficar parada, achando que os clientes vão aparecer de forma mágica, vão aparecer do nada, ou pode ser que a pessoa não saiba o caminho certo. Pode ser que a pessoa não saiba o que fazer exatamente no dia a dia dela para ganhar dinheiro com tarô de forma consistente. E se esse for o seu caso, se você é apenas uma pessoa que não conhece o caminho de como chegar lá, então essa aula é para você. Ao longo dos últimos anos, mais especificamente a partir de 2020, eu coloquei na cabeça que eu iria criar temas específicos para os meus vídeos de tarô no YouTube. E eu coloquei na cabeça que eu iria padronizar essas leituras e transformá-las em consultas. Então, imagina, naquela época, uma pessoa assistia um vídeo meu com o tema Pense numa pessoa ou Quem será o seu próximo amor? E essa pessoa podia entrar na minha loja e marcar comigo uma consulta que iria acontecer via WhatsApp, por videochamada, e que teria exatamente o mesmo formato da leitura de vídeo que ela assistiu. Então, essa leitura, Pense numa pessoa, por exemplo, tinha o seguinte formato. Era muito simples. Ó, eu vou mostrar aqui na mesa. Então, ó, eu tirava 4 cartas dessas aqui. Eu vou colocar aqui de qualquer jeito, tá bom, pessoal? Só pra gente não tirar muito tempo do vídeo, mas imagina, a leitura Pense numa pessoa, era algo assim, olha, eu colocava assim, 4 cartas, depois eu pegava essas outras cartas aqui com frases, que são cartas que têm frases bem específicas, olha, essa por exemplo diz, interesse, eu precisava de dinheiro, tá bom? E aí eu tirava como se fossem mensagens da pessoa, que a pessoa estava pensando, não é? Qual era o nome da consulta? Era pense numa pessoa. Aí eu colocava aqui as cartas, mas acho que já deu para entender, não é? Eu ia colocando as cartas por baixo, eu colocava umas 3, 4 fileiras e eu fazia as consultas a partir disto aqui. Então era muito simples, eu tirava essas 4 cartas, depois colocava essas outras cartas que eram cartas de frase, porque era assim, era exatamente assim que eu mostrava no vídeo do YouTube. Mas ali, na hora da sessão, as cartas eram específicas para a pessoa, para a energia da pessoa. E eu cobrava por essa consulta R$ 390. Ou cerca de 67 euros. Mas aí você pode pensar, tá bom, Denis, mas isso aí, meu amigo, isso aí não é tarô. Não tem problema nenhum. Eu dei outro exemplo, né? Que aliás é uma sessão que eu faço até hoje. Eu falei do próximo amor. O próximo amor, de uma forma muito simples, pessoal, basicamente é assim, olha, eu coloco cartas de tarô, imagina, eu tô colocando aqui, só pra gente não ficar aqui nisso, eu vou colocar 10 cartas, tá bom? Mas eu coloco 15 cartas, 20 cartas, enfim. Eu vou colocar aqui 10 cartas. Então, basicamente, eu tiro cartas de tarô e eu vou falando sobre as características dessa pessoa. Então, cada uma dessas cartas tem pistas sobre como vão se encontrar, como é que vão se conhecer, como que essa pessoa é, como que essa pessoa é no relacionamento. Depois que termina a parte toda da descrição da pessoa, né, das características da pessoa, eu sorteio 5 números, então eu vou tirando número a número, que tem a ver com pistas sobre data de nascimento dessa pessoa, idade dessa pessoa, e depois eu sorteio aqui 7 iniciais do nome desta pessoa, tá bom? Então eu tô colocando aqui em cima da mesa só para vocês verem quantos elementos, o quão complexo é isso aqui. Tá? Isso é uma sessão temática e eu ainda coloco 4 dados da astrologia que vão indicar os prováveis signos desta pessoa, tá bom? Isto é uma leitura feita com carta de tarô. Eu podia colocar um monte de exemplo aqui que eu uso e usava, pessoal. E aí, depois o que aconteceu? Eu fui criando outros tipos de leitura nos vídeos do YouTube, né? E de repente eu estava oferecendo vários tipos de sessões temáticas. Próximo amor, próximos 12 meses, vários tipos, porque uma coisa foi levando a outra. Depois, o que aconteceu? Eu comecei a receber mensagens de pessoas que não queriam ser identificadas, não queriam aparecer para mim numa videochamada. Então, eu fui criando as sessões
gravadas que até facilitavam a minha vida, porque eu podia gravar em qualquer horário dentro do prazo que eu estabelecia, né? Eu dizia, olha, essa sessão ela é entregue no prazo de 5 dias úteis, de 7 dias úteis. E aí a coisa começou a crescer, começou a se desenvolver. Imagina, eu tinha o meu agendamento, aí tinha lá na agenda, olha, eu tenho esse atendimento, esse atendimento, esse atendimento, fora da agenda, fora do horário, e se eu quisesse, tivesse disposição, podia fazer até 10 horas da noite, meia-noite, se eu quisesse, tá bom? Num horário qualquer, totalmente fora do agendamento. Então me dava uma liberdade. Não que eu fazia isso, não é? Depois foram surgindo outro tipo de pessoa, aquelas pessoas que queriam as sessões para ontem, não é? Que tinham urgência, elas perguntavam se eu não podia entregar mais rápido. E aí veio outro tipo de serviço. Eu criei as sessões urgentes destas sessões temáticas. Entenda isso. Começou tudo nas sessões temáticas. Então, a pessoa, por essa sessão urgente, ela paga mais caro, mas ela recebe tudo num espaço de 24, 48 horas. Então, eu gravo o áudio, não é vídeo, é áudio, e aí eu envio o áudio e a imagem, vou lá, tiro foto da imagem, né? E envio para a pessoa. A pessoa recebe a imagem das cartas e dos elementos que saíram. Se for Próximo Amor, vai ter lá os dados, tudo que aconteceu na leitura, e ela ouve o áudio. Agora imagine o seguinte, isso é só um exemplo, tá bom, pessoal? Calma aí, isso é só um exemplo. Imagina, por exemplo, se você tiver apenas três clientes por semana. Eu não estou falando de nenhum exagero, não é o fim do mundo. Apenas 3 clientes por semana. 3 horinhas. Sessão normal. Você vai falar com a pessoa por videochamada, enfim. Se você cobrar uns R$ 150 por cada consulta dessa, no mês, você já fez R$ 1.800. São 12 consultas, não é? Você já vai fazer, olha, quase R$ 2.000. R$ 1.800, cerca de 300 euros, tá? 300 e poucos euros. Mas vamos pensar no seguinte, que você acha um exagero cobrar os 150 e você decide que para você o melhor é cobrar 100 e que 100 já é muito, tá bom? Para mim isso é muito pouco, mas vamos partir do princípio que, vamos pensar que o valor são R$ 100. Então, você apenas com 3 clientes por semana, você já consegue ganhar R$ 1.200 por mês. Pessoal, presta atenção, sem falar que você pode ter essas 3 sessões, né? As sessões elas devem acontecer no espaço de 7 dias, uma semana, tá bom? Você pode ter essas 3 sessões no mesmo dia, né? E esse tipo de resultado é muito fácil de alcançar quando você trabalha com esse tipo de sessões que eu estou mostrando aqui, com sessões temáticas, mas preste atenção na cereja do bolo. Esse exemplo que eu acabei de dar, né, essa continha que eu fiz aí para dar R$ 1.800, R$ 1.200 por mês, eu estou deixando de fora as sessões gravadas, eu estou deixando de fora as sessões urgentes e tudo mais o que você pode fazer, né? Então, você, dentro desse cenário, você só trabalharia 12 horas, né, fazendo as sessões normais, comuns aí do exemplo que eu dei. Ainda restam muitas horas ao longo do mês para você ganhar dinheiro com outros tipos de serviço. Então, se você implementar tudo isso, dificilmente você não chega aos 4, 5, 6 mil reais, 7 mil reais ou mais, se você quiser. Então, o que é que eu sugiro para você? Aprenda a criar sessões temáticas. Eu expliquei no início do vídeo como é que eu fiz. Eu ia lá, criava. Não precisa ser desse jeito. Eu falei, eu criava lá uma sessão no vídeo e depois eu transformava aquilo em consulta. Você não precisa gravar vídeo, você não precisa ter vídeo no YouTube, tá bom? Então, crie sessões temáticas. Se você faz sessões, mas sessões temáticas, não sessões genéricas, tá bom? Porque se você só trabalha com sessões genéricas, como todo mundo ou como a maioria das pessoas, você é apenas mais uma pessoa que faz leituras de tarô. Mas se você oferece uma leitura específica, como essas que eu mostrei aqui, que praticamente ninguém mais faz, pelo menos como você, porque cada pessoa vai fazer esse tipo de leitura que eu mostrei aqui no vídeo, se você oferecer isso, aí muda tudo. A pessoa, ela não vai escolher outro tarólogo, ela vai escolher você. Esse é o poder de ter uma sessão exclusiva. E é assim, dentro de muitos poucos dias vai acontecer mais um workshop
Tarô Lucrativo, que é aquele workshop ao vivo, onde eu ensino tudo o que eu faço hoje em dia e que me permite viver de tarô, incluindo passo a passo para você implementar todas essas formas de ganhar dinheiro com tarô que eu falei aqui na aula e muito mais. Então, dependendo do dia que você estiver assistindo a essa aula aqui, ainda devem ter ingressos do primeiro lote, que o primeiro lote é o lote de ingressos que está por 50 ou está com 50% de desconto. Depois você só vai conseguir com o preço cheio. Então corre lá e se inscreva, porque estando com preço cheio, com 50% de desconto, olha, o preço é simbólico perto das mudanças positivas que esse workshop pode trazer para o seu extrato bancário. O link está aqui na descrição do vídeo, está no primeiro comentário e está aqui nesse QR Code, tá? E lá na página que vai abrir, tem um vídeo onde eu explico tudo o que você precisa saber para decidir se você participa ou não desse workshop e se esse workshop pode mudar a sua vida ou não. Tudo bem, pessoal? E a gente se vê na próxima aula.